Olá, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao Museu de Arte do Rio, na nossa terceira semana de cultura surda e educação no mar, que integra a rede latino-americana de surdos nesse seminário, nessa conferência internacional. Tá? E agora pela manhã a gente começa com a apresentação dos representantes de algumas associações, e a gente dá início a essas apresentações com a representante do mar, que é a Isabela Pucô, doutora em História e Crítica de Arte pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da UFRJ, foi diretora do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, de 2014 a 2016. Atualmente, ela é coordenadora da Escola do Olhar, do Museu de Arte do Rio. Organizou os livros Roberto Pontual da Crítica e Mediações Acríticas de Wilson Coutinho, entre outros. Representantes da Rede Surdos. Ana Regina Campelo, professora de Pedagogia do Departamento de Ensino Superior, INES, doutora de Educação da UFSC, chefe da Divisão de Ensino e de Pesquisa do INES, membro da diretoria da Federação Mundial dos Surdos. Maria Isabel Garcia, doutora em Antropologia e professora do Departamento de Ensino Superior do INES, coordenadora geral do Rede Surdos. Representantes do SIACS, Ricardo Boareto, professor especialista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em pós-graduação lato sensu em tradução, interpretação e ensino de Libras, tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e sinais internacionais. Proficiência em Libras, pelo MEC, licenciado pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Polo Institucional Nacional de Educação de Surdos, INES, em Letras Libras. Pedagogia bilíngue pelo INES, performance, ator surdo, professor docente no Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, ISERJ, curso de extensão de Libras para ouvintes, agente de Coordenadoria Nacional de Jovens Surdos, CNJS, pela FENES, presidente de Centro de Integração de Arte e Cultura Surda, CIACS. Representante da Associação Alvorada, Caterine Luiz de Brasil. Associação Alvorada, Congregação dos Surdos. Graduação incompleta em Engenharia de Produção. Atualmente, ela é secretária da associação. Representante da FENES, Wagner Cabral. Graduada em Letras Libras, professor auxiliar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e mestre da CMPDI, UF. A gente segue a nossa programação com a anunciação da Isabela Pucô, que, como eu já orientei aqui, é a atual coordenadora de educação da Escola do Olhar do Museu de Arte do Rio. Isabela Pucô. Bom dia a todos. O Tiago já fez o agradecimento institucional, mas eu gostaria de reiterar a alegria de recebê-los hoje aqui, e não apenas de recebê-los hoje, mas falar um pouco também da importância da vinculação da comunidade surda a esse museu. Eu estou coordenadora de educação há apenas 40 dias, então é algo bastante recente, e desde que eu cheguei tenho aprendido muito com o Tiago, com todo o processo que vocês vêm realizando aqui, sobre acessibilidade, sobre as possibilidades de se entender também a acessibilidade de uma forma mais ampla, e da maneira como esses processos ligados à acessibilidade requalificam e vêm requalificando ao longo do tempo a atuação desse museu. Mesmo com tão pouco tempo aqui, eu tive a chance de, junto com o Tiago, construir algo que, para mim, significa o aprofundamento dessa apropriação da comunidade surda desse museu, que nesse momento, nós estamos com 2 editais abertos de chamadas para educadores, um educador ouvinte fluente em Libras e um educador surdo, para que a gente transforme a Libras em uma possibilidade instituída e não eventual, para que a gente tenha regularmente a possibilidade de realizar atividades educativas em Libras durante a semana e nos finais de semana.
Eu acho que isso é um passo importante. A gente sabe também o quanto isso pode significar de transformação para o nosso processo de mediação como um todo, de requalificação, pode apresentar uma oportunidade grande de entendermos a nossa função educativa, entendermos institucionalmente a nossa função educativa, e especialmente no que tange à questão da acessibilidade. Então, eu acho que é uma relação fundamental para a estrutura desse museu, para seu posicionamento na cidade do Rio de Janeiro. E nos nossos planos está o aprofundamento cada vez mais e ampliação desse vínculo. Eu ainda não tive a oportunidade de me aproximar mais de todos os processos que a gente realiza junto à comunidade surda aqui. O Tiago vem me introduzindo dia a dia nisso, e em breve a gente também vai poder construir junto novos passos desse processo que vem sendo feito de uma maneira tão bonita e especial por vocês e por nós aqui da Coordenação de Educação, de modo que isso se espalhe, possa se expandir mais para todo o museu. Acho que, nesse sentido, também, a gente está começando, no mês de outubro, a usar um dispositivo chamado Lungo, que é o dispositivo que contém conteúdo em Libras, inicialmente para a exposição Samba, mas a ideia é que a gente expanda. Nós estamos inaugurando no sábado, e todos já estão convidados, a exposição Arte, Democracia e Utopia. Ela inaugura no sábado, às 16 horas, e a ideia é que a gente também produza conteúdos em Libras já para essa exposição. Então, acho que gostaria, assim, de receber de braços abertos essa semana e dizer que, daqui para frente, a gente só vai aprofundar a nossa relação. Desejar a todos um ótimo dia de trabalho e uma semana maravilhosa. Obrigada. Obrigado, Isabela. Representantes da Rede Surdos, Ana Regina Campelo e Maria Isabel Garcia. Bom dia a todos. Eu sou Maria Isabel e o meu sinal é esse. Eu estou muito satisfeita e contente com a presença de todos aqui hoje. Todos que vieram, né? Esse é o primeiro congresso da Rede Surdos. E eu fiquei pensando, a respeito de como que seria para conseguir organizar, fazer essa união entre a América Latina. E eu fiquei conversando com as demais pessoas, com a comunidade surda, e dialogando e refletindo de como resolver essa questão que aconteceu em novembro do ano passado. E ficamos pensando em criar justamente a Rede Surdos. E dentro da programação, né, da Rede Surdos, tem diversas atividades. E a primeira foi na praça que teve o piquenique. A segunda atividade foi o colóquio de surdos. E a terceira atividade é o congresso da Rede Surdos, o COI-RED. E, posteriormente, teremos demais atividades. Esperamos encontrar vocês lá. Acesse nosso site para ver as informações, ok? E o principal é justamente a militância, né, de mostrar e abrir espaço dessa comunidade. E agora passo a palavra para a professora Ana Regina Campelo, uma pessoa que eu respeito muito na comunidade surda. Agradeço a todos os presentes e também quero parabenizar a Maria Isabel por ter planejado todo esse evento, ter trazido as pessoas para esse lugar também, reconhecendo a importância da Rede Surdos no contexto da América Latina. Obrigado, Isabel, por todo o planejamento, juntamente com os demais surdos, e hoje estamos realizando esse evento. Foi algo realmente bastante trabalhoso, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da nossa programação. Sejam todos bem-vindos. Obrigado mais uma vez. Representante do CIAX, o Ricardo Boareto. É com muita satisfação, né, que eu desejo bom dia a todos. E o CIAX é um trabalho voltado, né, com uma equipe de diretoria, com membros associados, que nós agradecemos muito, né, esse convite que a Rede Surdos nos fez. E o objetivo do CIAX é realmente o protagonismo da comunidade surda. Porque, na realidade, né,
nós conhecemos e vemos muito a questão artística. Nós reconhecemos a importância desse viés artístico para que possamos reconhecer e perceber e nos ligar à arte, ter uma relação com a arte. Isso empolga muito a comunidade surda, uma situação bem calorosa e emocionante de relação entre o sujeito e a arte, com acesso à informação. E a arte, ela sempre tem o objetivo de disseminar. Esse é o trabalho do SIACS, com luta e militância, e como foi dito aqui, da América Latina, com diversas instituições representantes, para que tenham um empoderamento, não apenas de uma instituição, mas um empoderamento coletivo de mais instituições, para que possamos atuar em parceria e duplicar o nosso trabalho e fortalecimento da comunidade surda. Muito obrigado a todos. A gente vai seguir com a representante, a Caterine, que é secretária da Associação Alvorada, Congregação de Surdos. Desde já eu quero agradecer ao mestre de cerimônia pelo convite e também aos demais que organizaram o evento da Rede Surdos. Obrigado por estar aqui representando a Associação Alvorada de Surdos, a Associação Alvorada Congregadora de Surdos. Atualmente eu tenho atuado como vice-secretária, trabalhando na propagação da associação, entre outras atividades como a luta através do esporte, a cultura surda, o uso e a interação através da língua de sinais entre jovens e pessoas de mais idade, para difusão de conhecimento através de oficinas e demais outras atividades dentro da instituição. E é muito importante o trabalho que a Rede Surdos tem desenvolvido, agregando outras associações. E eu estou trazendo aqui, representando a minha casa, que é a própria associação. Obrigado, Caterine. O Wagner Cabral, que é da FENES. Muito obrigado ao convite de estar aqui na Rede Surdos, né, representando a FENES. Atualmente, eu sou representante da FENES aqui no Rio de Janeiro também, e o objetivo da FENES é justamente proporcionar luta e militância, né, na área de educação de surdos, no uso da língua de sinais, em questões linguísticas e sociais. São os 3 viés que nós atuamos atualmente, na área de educação, com preocupações no que tange ao ensino, sobre a estimulação do uso da língua de sinais, desenvolvimento da criança surda, o aprendizado de Libras como primeira língua, para que possa ser difundido para a comunidade surda. E o segundo ponto, a questão sociedade, né, sobre a diversidade etnorracial, questões de gênero, LGBT, são as diversidades que a FENES tem como objetivo proporcionar essa visão de diversidade. E a linguística da língua de sinais, né? São os 3 viés que a FENES atua e tem o objetivo de expandir cada vez mais para que todas as associações, representantes de diversos espaços possam se filiar à FENES para participar do movimento de luta, que é um desafio constante, a questão política, governamental, nas escolas, na questão de ensino. Há muitas falhas e precarização. E a FENES tem como trabalho justamente apontar essas questões e pontuar para que possamos trabalhar de forma conjunta e garantir desenvolvimento para a comunidade surda. E nós esperamos que a FENES possa cada vez mais estar em parceria com a Rede Surd, né, com a equipe de voluntários que estão aqui no evento, que é uma satisfação muito grande estar colaborando nesse evento de hoje para esse fortalecimento e empoderamento também nessas relações entre os sujeitos, que é de extrema importância. Agradeço muito o convite para estar aqui na data de hoje e a participação de todos. Muito obrigado. O Renan, representante da Amada de Macaé. Olá a todos, o meu sinal é esse aqui, trazendo um pouquinho do que é a Amada. Nós somos uma associação de surdos lá de Macaé e nós temos dado essa abertura para que as pessoas tenham contato através da língua de sinais. Então, nós temos desenvolvido alguns tipos de trabalho nessa associação lá de Macaé. Algumas pessoas que até então usavam apenas a oralização, enfim. Mas lá na Amada nós temos diversos serviços, como de fonoaudiologia, também de natação, outras atividades para que os surdos e outras pessoas possam usufruir dos serviços também. Até hoje, eu também tenho usado o método de oralização para me comunicar, mas através da Amada eu tive acesso à língua de sinais,
hoje tem usado as duas modalidades. Então, agradeço a Amada pelo serviço e também agradeço a todos os representantes da Rede Surdos. Espero que vocês gostem do nosso evento, das palestras que vão ser apresentadas hoje. Boa sorte a todos. Obrigado. Obrigado a todos os representantes das associações e dos grupos representantes de surdos que estiveram aqui trazendo e contribuindo um pouco sobre a sua prática, sobre como chegam à Rede Surdos e essa possibilidade de engajamento de estarmos aqui hoje. Eu queria agradecer também, que eu acho importante, porque a Rede Surdos ela chega ao mar através de uma comissão voluntária de surdos que frequenta o museu desde do nosso primeiro encontro, que foi com uma exposição por contato, que aconteceu no Pilotis aqui do museu, que era uma exposição de artistas surdos de Recife. Então, foi uma exposição de fotografia, onde não só eram os artistas, mas eles pensaram toda a museografia, né, do espaço. Também tivemos conosco, nesse período da exposição, um mediador surdo em residência. Então, nós tivemos o primeiro Mar em Libras, onde o museu foi batizado, que é esse sinal, né? E a partir disso a gente começa a estabelecer a relação com a comunidade surda. E como isso se deu? Por uma comissão voluntária que convida o MAR, e o MAR convida essa comissão a se formar. Então a Rede Surdos chega por essa comissão de voluntários. Quem são essas pessoas, né? Essas pessoas têm nome, elas vêm aqui de forma voluntária, se predispõem a estar aqui para construir esse espaço coletivamente. Ana Regina Campelo, Uric Palhares, Vanessa Pinheiro, se eu esquecer de alguém, me ajuda, gente, com o nome. Clarissa Guerreta, o Nelson Pimenta, que estava aqui desde o início, o Wesley Rocha também, o Wagner está meio sumido, mas quem sabe ele não aparece nas reuniões. O Bruno Ramos também, pessoa importante. O Ricardo Boareto também. Então, esses são algumas das pessoas que estão conosco construindo e não só pensando, mas elaborando uma pauta de programação no museu, e não só uma pauta de programação, mas uma pauta no processo de formação, né? Entendendo esse espaço como espaço, o museu como espaço de conhecimento, e um espaço que trabalha e lida com representação e representatividade. Ok? Então, a gente vai seguir, porque agora nós temos a nossa primeira conferência e o mediador dessa mesa, que tem por título Lutas e Conquistas Surdas na América Latina, com o mediador Ricardo Boareto. Vamos dar início a essa mesa que se denomina Lutas e Conquistas Surdas na América Latina. Eu gostaria desde já de chamar os representantes nesse momento que vieram de tão longe de alguns países, como a Silvana, que vem do Equador, o sinal dela é esse aqui. Obrigado a todos. A segunda palestrante é a Maria Cristina, que vem do Paraguai. Olá, olá. E o terceiro palestrante é o Alexis, que vem do Chile. Exatamente, perfeito. Olá a todos, um bom dia a todos vocês. Bom, nesse momento a gente dá início a essa conferência. Aproveitem todas as informações aqui difundidas, suguem todo o conhecimento que vocês puderem, prestem bastante atenção às explicações, porque conhecimento precisa ser difundido e não somente armazenado. Espero que todos gostem. Obrigado, obrigado, obrigado. A primeira palestrante desse momento é a Silvana. Silvana, você está com a palavra, fique à vontade.
Então, agora é a primeira vez que eu estou vindo aqui, né? Primeira vez que eu venho ao Brasil, e eu estou impressionada com a beleza desse lugar, porque eu nunca tinha visto aqui realmente, né? E saber também sobre a educação de surdos aqui e a evolução de tudo isso, desse meio. Então, eu estou muito agradecida pelo convite de vir palestrar aqui. E também estou muito feliz por estar aqui compartilhando e interagindo junto com vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar, pode levantar a mão, porque é de muita importância a gente deixar tudo muito esclarecido, né? Então, ali vocês podem acompanhar no PowerPoint também. Meu nome é Silvana e esse é o meu sinal. Então, eu sou do Equador. Então, vocês já conhecem, né, o Equador. Então, a minha palestra será sobre a minha experiência dentro da educação de surdos lá no Equador. Já trabalho há alguns anos, então a minha palestra será sobre isso. Obrigada. Então, no Equador, é um país muito pequeno, né? Então, é um paísinho pequeno, é um país bastante pequeno e de cultura variada. Então, são muitas culturas dentro do país. Então, nós temos influência da cultura indígena, nós temos influência também da oralização. Muitas pessoas falam outras línguas orais, como o espanhol, por exemplo. O sinal da cultura indígena lá, da língua indígena, é esse. E a língua de sinais também tem seu espaço lá no Equador. Então, no Equador, realmente bastante diferente, né? É bastante variado. Então, é um país de diversidade cultural muito grande. E possui 3 línguas dentro do país. Na parte da costa do país, na parte litorânea também, bastante praias, é bastante quente. E também na região central, tem região serrana, que é o lugar mais frio, né? E ali na foto a gente consegue identificar. Mas para o interior do país, nós temos muitas árvores, muitas florestas, né? Parece um pouco com o que nós vemos aqui também. E esse é o sinal. Tem parte da floresta amazônica também. Então, em Galápagos. Então, é parte do Equador também. Então, vocês sabem quantos surdos, mais ou menos, temos lá? São 24 milhões de surdos. E pessoas com deficiência, pessoas surdas. E o grupo de surdos, de fato, tem mais ou menos 12 milhões. Então, é uma comunidade pequena, né? Mas, basicamente, 12 mil. Então, algumas associações, seriam quantos? 17 associações próprias da Federação de Surdos. E uma associação, né, onde todos se encontram, onde todas as associações se encontram. Então, continuando, né? A educação, né, no Equador, nós contamos com 8 escolas, com 9 escolas de surdos, da educação infantil, da educação primária, e algumas escolas inclusivas também, algumas classes inclusivas também. Então, nós temos 2 escolas de ensino médio, e ficaria na capital. Essa escola ficaria na capital. E é uma escola realmente muito boa, a educação é de extrema qualidade. E é uma escola de referência na região. E o que significa isso? É que a gente percebe que ainda existem alguns níveis que estão abaixo e a gente continua lutando para continuar conseguindo a inclusão, de fato.
por sorte, temos 2 escolas. Muitos estudantes surdos acabam estudando em escolas inclusivas. Então, aqui, né, nós usamos lá no Equador, nós usamos, no caso, a língua de sinais equatoriana. E esse é o sinal da língua de sinais equatoriana. A mão direita significa a região representada no Equador e a esquerda as pessoas que sinalizam, os sinalizantes. Então, eu falei um pouco sobre a história, né, e sobre a educação de surdos também, eu vou explicar um pouco agora. Então, aconteceu em 1991. Então, eles adotaram um sistema de comunicação total. Antes era apenas utilizada a oralização. Então, isso já foi muito difuso também nas escolas. E conseguiram mudar do método da oralização para a comunicação total. Eu peguei o tempo da comunicação total na escola. Em 2010, né, foi quando foi criada a primeira escola bilíngue. E foi quando começou a ser difusa a língua de sinais no Equador. Então, a primeira cidade... onde foi criada essa escola, essa primeira escola? Como que se conseguiu a fundação dessa escola? E quais experiências ela trouxe para a educação de surdos? Então, como que foi essa fundação? Então, eu cresci, né, e eu fui ensinada na escola e também com apoio escolar e fui apoiando outros alunos também. E eu comecei a sentir comecei a sentir um desejo por ser professora. E eu vi as pessoas que não sinalizavam com fluência, utilizando o meio da comunicação total e o bimodalismo também dentro da escola. E aí, quando eu terminei a faculdade também, consegui me formar na faculdade. Eu já tinha me formado, né, e eu comecei a pensar sobre a importância da língua de sinais. Então, eu comecei a perceber, né? Comecei a pensar também o que poderia ser feito. Comecei a ver todas essas questões linguísticas, né, da língua de sinais, a comunicação total, essa comunicação que acabava sendo complexa, né, e eu comecei a ensinar e a pensar em como seria o ensino da língua de sinais, que de fato seria muito importante. Então, eu comecei a pensar, comecei a compartilhar com algumas pessoas, e os surdos mais velhos... E as crianças também, né, começaram a lutar por isso. Então, os mais velhos começaram a ir embora, passear, viajar, e outros não, né? E eu percebi essa diferença por conta da faixa etária. Então, as crianças mais jovens, agitadas, com vontade de aprender. E aí, em 1972, parecia que era tudo normal, que não existia um movimento diferenciado. Tudo continuava numa mesmice, né? Continuava numa mesma linha. E aí eu comecei a estranhar, né? Porque as pessoas precisavam, né, de arregaçar as mangas, as pessoas precisavam começar a trabalhar. Então eu me voluntariei para essa luta, para esse trabalho, né? E trabalhar dentro da escola, dentro uma coisa mais simples. Não, eu comecei a, de fato, querer lutar, a estudar, para poder ver o que faltava e comecei a pensar com essa vontade muito forte que eu tinha de mudar esse quadro. E aí comecei a pensar dentro das escolas o que poderia ser feito, a valorização da língua e a comunicação, né? Como que a gente poderia fazer isso acontecer. Então, de fato, foi muito importante a gente conseguir, né, promover a educação bilíngue nesse lugar. Então, eu tive a ideia de fundar, como seria essa educação bilíngue, essa primeira escola bilíngue. Em 1997, foi quando foi fundada a Federação Nacional de Pessoas Surdas do Equador, FENASEC. E aí, nós conseguimos fundar essa Federação Nacional de Surdos no Equador.
mas os professores contratados não eram bilíngues, eles não eram usuários da língua de sinais, e eles utilizavam a comunicação bimodal através da comunicação total. Então, toda a teoria foi sendo explicado e fomos consertando o que precisava, fazendo melhorias que eram necessárias, e nós conseguimos mudar, né, para um formato mais flexível. Em 2005, essa escola, né, que ficava localizada num lugar mais longe, é o Instituto Fiscal de Audição e Linguagem, e chamado de Henriqueta Santigan. E aí nós encontramos algumas pessoas para trabalhar juntos, comecei a trabalhar lá, e ainda sentia que faltava mais, que ainda faltava alguma coisa. E aí, quando eu estive em contato com outras pessoas e começamos a perceber que, de fato, a mudança não era algo tão rápido. Nós precisaríamos de um tempo para essa mudança. E nós começamos a lutar, começamos a de fato, explicar para as pessoas da importância, falar para as pessoas da importância disso. E até que em 2007 é criado o INAU, né, o Instituto Nacional de Audição e Linguagem. E a princípio usava a comunicação total também. E depois acabou se transformando num instituto bilíngue também. E essa comunidade eu também fui explicando, né, que eu era uma professora surda, e mostrando alguns exemplos, interagindo com eles, convidando outras pessoas para estarem presentes no grupo, e para eles conseguirem aprendendo com outras pessoas também. E para quando eles voltassem, eles pudessem mudar aquele lugar, mudar o quadro daquela cidade, daquela sociedade. Então, a maioria dos professores eram ouvintes. E comigo tinha apenas 2 surdos. Haviam apenas 2 surdos comigo. E a gente foi apresentando, nós fomos apresentando esse modelo e aos poucos isso foi mudando. Então, fazendo com que a nossa relação entre surdos e ouvintes fosse igual. Então, o INAU também, enquanto eu trabalhava lá dentro, nós conseguimos muitas pessoas, né, para nos apoiar. Fomos à Suécia também buscar algumas experiências e modelos e conseguimos transformar em 2007, a partir de 2007, nós conseguimos transformar numa instituição bilíngue de fato. Então, aqui são fotos do meu trabalho, algumas fotos lá, com as crianças e com os adultos também, alguns alunos mais velhos. Então, eu comecei como assistente e hoje eu sou professora. Então, com o tempo, né, a educação, as pessoas começaram a perceber a importância, né, e o que faltava no Equador, que ainda falta no Equador. Muitos alunos na sala usavam a língua de sinais muito precária, muito precária. E foi quando nós começamos a identificar e buscar também parcerias com associações para que houvesse a difusão da língua de sinais e a difusão também do aprendizado da escrita e através do ensino da literatura também. Então, com essa experiência de trabalho, nós já fomos convidando outras pessoas. Construímos um dicionário também, já está pronto, um glossário de sinais também. E em 2012 foi quando nós conseguimos criar esse dicionário pela Federação Nacional de Pessoas Surdas, né? E no Equador já está tudo pronto? Já está tudo certo? Então, nós acabávamos recebendo muita influência da língua de sinais americana e a gente viu a necessidade de resgatar a nossa identidade equatoriana. Então, o dicionário de 1985, por exemplo, tinha muita influência da língua de sinais americana, como sinal de água, era o mesmo sinal dos Estados Unidos, o mesmo sinal utilizado, e vários outros sinais também.
Então, nós fomos tentando mudar isso, buscando esses sinais próprios do Equador, sinais do Equador, e quando nós conseguimos esses sinais, os surdos começaram a entender, de fato, a importância da língua de sinais equatoriana. Então, aos poucos, nós conseguimos trazer de volta, né, conseguimos resgatar a nossa língua, os sinais do Equador também, usando a língua de sinais equatoriana. Estou um pouco preocupada com o tempo, mas agora, né, aqui como a gente está vendo nesse slide, vocês estão vendo essa linha do tempo e a gente vê alguns anos expostos ali. E agora nós estamos em 2018. Então, nós temos uma nova lei, né, a lei de bilinguismo, e ela funciona em todo o Equador. Então, foi promulgada nesse ano, lá no Equador, né? E nós conseguimos, de fato, promover e explicar e falar sobre essa lei também, divulgá-la. Então, agora que nós já temos essa lei, a gente aproveita essa lei para ensinar, para falar sobre ela para as crianças, e ensinar também a língua de sinais para os alunos, e falar sobre a importância da lei. E mostrar também o dicionário, usar o dicionário como ferramenta também. Também a gente conseguiu mostrar a nossa língua de sinais em todo o Equador, conseguir divulgar a língua de sinais em todo o Equador. Então, nós conseguimos catalogar mais de 4.000 sinais nesse dicionário de língua de sinais equatoriana. Nós também temos um formato digital, né, através do DVD. Em 2012, nós fizemos, através de uma parceria, também recebemos verba do governo equatoriano, a difusão e a entrega desse dicionário para as associações e para as pessoas que tivessem interesse de recebê-lo, dentro das escolas, algumas bibliotecas públicas também. Então, a língua de sinais agora é oficializada, né, oficial. Em 2012, alguns anos atrás, foi quando a gente criou, mas nós conseguimos, de fato, divulgar e promover isso em todo o Equador agora. Então, a lei nos dá esse respaldo, né? Então, a culminância da nossa luta é a criação da lei. Nós tivemos um lançamento da plataforma também da língua de sinais equatoriana, homenageando Gabriel Roman, que foi um grande militante da comunidade surda no Equador. Infelizmente, não se encontra mais entre nós. Então, eu trabalhei, né? Fui convidada para assumir o cargo de analista técnico, trabalhando dentro do Ministério de Educação, trabalhando como professora também, e trabalhando no Departamento de Deficiências. Então, realmente era algo muito difícil trabalhar, né, com isso, porque nós temos mudado os paradigmas e colocado a educação de surdos do Equador dentro de um modelo bilíngue. Porque, de fato, a gente precisa de escolas bilíngues melhores. Nós temos um ensino muito fraco ainda. Nós precisamos da melhora nesse ensino. Então, por exemplo, no aniversário do surdo, no dia do surdo, na comemoração, a gente precisa de atividades, a gente precisa de surdos, né? A gente precisa de voluntários para conseguir realizar essas atividades. E as pessoas começaram a entender sobre isso e começaram a falar também sobre essa comemoração. E aí o Ministério de Educação conseguiu colocar, né, dentro do trabalho também. E as pessoas começaram a ver, né? Por exemplo, o Ministério de Educação continuou apoiando, mas algumas pessoas saíram por conta disso. Eu trabalhei 2 anos e meio e depois eu me retirei porque eu precisei de um trabalho, né, itinerante. Então, fazendo palestras, fazendo algumas aulas, porque eu não conseguia ficar presa num lugar só. Então, o modelo da escola, né? A partir do momento que as pessoas começaram a ver esse modelo, as pessoas começaram a abrir a mente e entender a importância também disso.
a didática, né, a dinâmica em sala de aula, a pedagogia para esses casos. Então, em todo o Equador, a gente conseguiu mudar. A gente conseguiu distribuir esse material didático, que vocês conseguem ver aqui. E o tema desse material é o bilinguismo e o ensino dele. Também nós começamos a divulgar e a falar sobre a inclusão, né, a importância da língua de sinais equatoriana e mudando os paradigmas sobre a inclusão, né, para uma sociedade bilíngue, conseguir trazer à tona a questão da língua da comunidade surda do Equador. Então, o INAU, o presidente, né, foi substituído e 3 pessoas começaram a seguir esse modelo, né, dessa experiência que já tinha acontecido, já tinha ocorrido. E agora a gente consegue perceber uma melhora. Então, realmente melhoras muito positivas, mudanças muito positivas. Nós temos 9 surdos trabalhando no INAU, 9 ouvintes e 9 surdos. Eles trabalham, e 8 surdos trabalhando juntos no INAU. E todos sabem Libras. Todos sabem língua de sinais, perdão. Eu havia falado para vocês, né, que no primeiro momento era bastante a oralização, a língua de sinais bem fraca, precarizada, e hoje a realidade é outra. Então, o que seria o INAU? Então, ele foi criado em 1962, é uma instituição que atua até hoje na educação de surdos, através de um modelo bilíngue, bicultural. Atende 189 crianças e jovens surdos, de 3 a 17 anos. Então, dentro desse programa, né, dentro do programa do INAU, nós temos dança, nós temos maquiagem, nós temos teatro, nós temos artes, nós temos leitura e escrita. As pessoas aprendem, os surdos, né, os jovens e as crianças aprendem a ler e a escrever também. Nós tornamos, de fato, o INAU uma instituição bilíngue. Nós acabamos com o modelo oralista e trouxemos educação bilíngue para o Instituto. Então, nós temos psicologia também, nós temos fonoaudiologia, nós tiramos, né, da instituição essa parte mais clínica e nós começamos a focar numa visão mais socioantropológica da surdez. Nós temos algumas atividades, nós temos dança, modelo, edição de filmes, nós temos festivais. Então, nós tivemos a 24ª, né, formatura com alunos surdos, nos cursos de ciências da educação. Também alguns modelos, né, alguns modelos. Alguns surdos também já começaram. Nós já começamos essa turma de surdos e alguns surdos já ingressaram na faculdade também, alguns na Galodê. Nós conseguimos algumas parcerias também com a instituição Galodê e também trouxemos alguns professores para ministrar algumas aulas. Então, algumas associações de surdos implantados também nós conseguimos trazer e fazer uma parceria com essa instituição de implante para que os surdos que optassem pelo implante também pudessem ter acesso à língua de sinais equatoriana. Então, fazer também com que crianças surdas implantadas fossem integradas, né, com as crianças sinalizantes. Porque, às vezes, a divisão entre implantados e sinalizantes existe. Então, nós buscamos atender a todos através da língua de sinais. Então, nós atendemos todas essas identidades, né, essas várias identidades.
E aproveitamos também para ser difusor de cultura dentro da instituição. Então, os pilares que fundamentam o nosso modelo de educação, né, são bilíngues e biculturais. E são 5 pilares. O primeiro é a língua de sinais equatoriana. Nós também desenvolvemos um projeto educativo voltado para a educação bilíngue e bicultural. E trazemos também parcerias com outras associações de surdos e para que essas pessoas surdas possam frequentar as escolas. Infelizmente, a gente percebe uma diminuição da participação das pessoas dentro das associações e nós preocupamos, né? Nós nos preocupamos em mudar essa realidade, fazer com que fosse renascida essa identidade surda dentro dos surdos mais velhos e que eles pudessem também acessar a escola e convívio, né? O convívio com outros surdos de várias idades. Então, os nossos desejos para o futuro é de fato que a educação seja aprofundada, né? Que a educação seja mais profunda, seja mais forte e eficaz. Nós precisamos que isso aconteça, de fato. O pai e a mãe, às vezes, não sabem Libras. Não sabem língua de sinais, perdão. E a família também é trazida para aprender a língua de sinais. E algumas famílias não aceitam. Então, nós fazemos esse trabalho com as famílias que aceitam. Algumas famílias acreditam que a língua de sinais não tem importância. Então, tem filhos surdos, mas parece que existe um distanciamento dessa cultura, né? Então, o Equador realmente tem essa falta, nós estamos engatinhando, estamos indo aos poucos. E agora, o grupo de jovens, né, como nós vemos aqui em cima, dentro dessa associação, também os grupos escolares. Então, eles vêm conhecer a associação, eles interagem com a associação, e a gente faz essa parceria com as associações de surdos e o INAU. Então, alguns intérpretes, né? Então, eles veem o dicionário e eles começam a usar, né, o dicionário também para interpretação. Participam da produção também, da tradução desses materiais. Então, eu também fui aluna dessa escola. E nós fazemos algumas parcerias com a Universidade do Equador para que acessem serviços médicos e para que a gente possa também buscar outros serviços públicos que às vezes ficam um pouco restritos devido à falta de comunicação. Então, é uma universidade, né, que tem um projeto de extensão, desenvolvendo currículos, desenvolvendo outras atividades para que nós surdos possamos ter acesso aos diversos tipos de atendimento. E também contribuindo para que haja, de fato, a valorização da língua de sinais e a difusão da língua de sinais e o contato com a família. Porque a família precisa entender que a língua de sinais também é importante, assim como a língua oral. Nós temos feito essa parceria, trabalhando com programas de parceria com universidades centrais, com a Universidade Central do Equador, no caso. Então, eu trabalho dentro do INAU e também trabalho dentro de associações de surdos, dentro dessa federação, né, com a produção de materiais didáticos. Então, ouvintes, intérpretes, os pais, a família, né? Então, nós temos pessoas preparadas para aconselhar a família e como que ela pode criar, pode cuidar e fazer com que o filho surdo desenvolva. Mas nós produzimos esses materiais, como vocês conseguem ver no slide. Então, nós trabalhamos também com a formação de instrutores surdos dentro da associação. Então, eu fico nessa ida e vinda no INAU e na associação.
Então, nós distribuímos na sociedade também e nas associações, que isso é de muita importância. Então, nós temos buscado algumas parcerias com as diversas associações de surdos em todo o território nacional, porque juntos nós podemos trabalhar mais, podemos trabalhar melhor. E o fortalecimento da nossa luta através dessas parcerias, é o que nós buscamos. Então, algumas federações de esporte também, outras voltadas mais para o mercado de trabalho, para que o surdo, por exemplo, se o surdo resolver ingressar na carreira esportiva, ele possa também, em todas as outras carreiras que ele desejar. Então, a gente mostra a importância desse modelo para todos, para que a gente possa mudar essa situação. Nós queremos também falar sobre a importância do INAU como uma instituição para reconhecimento da língua de sinais, para a difusão da educação de surdos. Temos lutado até hoje para melhorar a educação de surdos através da língua de sinais equatoriana, no modelo bilíngue e bicultural, para que os surdos tenham acesso integral também à educação. Agradeço a todos. E é isso. Muito obrigada. Agradeço, né, pela palestra, pela ilustre palestra, com essas explicações, né, algo diferente da nossa cultura. Vamos convidar agora a próxima palestrante, que é do Paraguai, que vai agora fazer a sua palestra. Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer desde já o convite da Rede Latino-Americana de Surdos. O meu sinal é esse aqui. O meu nome é Maria Cristina. Eu sou surda, os meus pais são surdos também, eu venho de uma descendência de surdos da minha família. Os meus avós também são surdos, então eu cresci nesse ambiente visual, utilizando a língua de sinais dentro da minha casa e, enfim, em outros espaços também. Já conheci a Ana Regina, já conheci o Antônio, a Flaviane Reis, a Mariana Stampf, entre outros surdos aqui do Brasil, onde nós trocamos experiências, informações, enfim. Nessa manhã eu vou trazer para vocês uma palestra meio parecida com o que a nossa amiga trouxe. Eu vou falar sobre a trajetória na luta pela formação de professores surdos dentro da Universidade do Paraguai e também trago um outro viés que é através do meu trabalho em si, dentro da instituição, mas desde já eu quero dizer que estou imensamente feliz por estar aqui e também pelo trabalho que o Equador tem desenvolvido. Nós temos buscado fazer com que tenhamos igualdade de condições com as pessoas ouvintes também. A nossa luta é difícil, mas temos tido bastante conquistas e através desse empoderamento, Silvana, dessa igualdade entre surdos e ouvintes, nós podemos ter um trabalho de qualidade, equitativo e também parabenizo a Rede Surdos pela promoção do trabalho de hoje. Eu trago nesse primeiro momento uma breve história da educação de surdos no meu país, no Paraguai. Pode passar o slide. Então, no ano de 1961, foi fundada a primeira associação de surdos no Paraguai. Nós, anteriormente a essa data, não tínhamos nenhum tipo de instituição, de associação onde os surdos pudessem estar em contato. Enfim, a comunicação era basicamente muito restrita aos que não tinham parentes surdos. Alguns que desenvolviam a leitura e a escrita conseguiam ter acesso às outras etapas de educação. Tivemos também uma parceria com instituições do Uruguai, mas apenas aqueles que tinham algum tipo de condição social conseguiam estudar fora do país e voltar depois de formados para o Paraguai. Alguns acabavam se casando e ficando mesmo no Uruguai, desenvolvendo a sua vida por lá, e outros voltavam para o seu país de origem, o Paraguai, trazendo todo o entendimento, tudo aquilo que aprendeu lá no Uruguai. Enfim, essa associação foi fundada em 1961, no primeiro momento denominado de Centro de Surdos Mudos do Paraguai, e posteriormente, um ano depois, foi fundada a primeira Escola Paraguaia de Surdos.
dentro dessa instituição estudaram surdos e também pessoas com deficiência auditiva. É que está cortando ali as fotos, eu não estou conseguindo identificar, mas enfim, as fotos registram o momento da fundação da primeira associação, a outra foto, a fundação da primeira escola, e no final, algumas pessoas da minha família. E também alguns amigos e outras pessoas que participaram da fundação, tanto da associação quanto da Escola Paraguaia de Surdos. Um pouco depois, no ano de 1964, foi fundada a Escola de Fonoaudiologia Paraguaia, com parceria também do país vizinho, o Uruguai, e logo depois também fundamos a Associação de Mulheres Uruguaias, ou melhor, com o apoio das mulheres uruguaianas no Paraguai, fundamos o Instituto Antônio Pavolo, no ano de 1973, que até então usava um modelo oralista. Pavolo, uma personalidade italiana que veio para o Paraguai, assim também como para outros países, e usava o método oralista dentro da educação. A partir daí, então, foi fundada outras 3 instituições, parceiras e integradas ao Instituto Antônio Pavolo, que não usavam a língua de sinais. Infelizmente, até hoje, a maioria, ou quase 100% das escolas paraguaias que contêm surdos utilizam a metodologia oralista. Eu tenho trabalhado diariamente e com muita vontade mesmo para que as pessoas mudem a visão acerca da língua de sinais paraguaia, uma língua que tem total capacidade de demonstrar tudo aquilo que uma língua oral tem. Então, tenho trabalhado para que na promoção, no desenvolvimento, na difusão da língua de sinais paraguaia. E, infelizmente, o que a gente tem dentro das escolas que utilizam o método oral é basicamente isso aqui, onde os alunos apenas copiam aquilo que está no quadro, aquilo que está pendurado nas paredes, mas desde 2007 a gente tem um diferencial na região ali de Olímpia, uma pequena escola que se chama Primeiro Passo. Essa é a fundação que trouxe essa escola para a região, que é a primeira escola que utiliza como língua de instrução para as crianças a língua de sinais paraguaia dentro da sala de aula, dentro da escola em si, tirando da educação esse modelo oralista e trazendo um modelo bilíngue, um modelo onde a língua de sinais paraguaia é utilizada como língua de instrução dentro da sala de aula e da instituição em si. Essas fotos aqui representadas mostram algumas crianças incluídas em escolas de ouvintes. Aquela outra foto mostra um professor surdo, juntamente com um professor ouvinte, que trabalha em outra instituição, através do modelo bilíngue. É muito importante a presença de adultos surdos dentro da sala de aula, sinalizante, porque as crianças surdas se veem como um modelo linguístico, como um modelo identitário, adquirem língua de sinais. Infelizmente, algumas fotos estão cortadas, é uma pena, mas dentro dessa escola Primeiro Passo também tem ouvintes que utilizam a língua de sinais paraguaia como língua natural, como primeira língua. Em algumas escolas inclusivas, a gente vê que muitos surdos sabem língua de sinais, mas acabam sendo suprimidos devido à língua majoritária ser a língua oral. Então, nós temos trabalhado nesse intuito para que, nas regiões circunvizinhas, todos os surdos possam se reconhecer como surdos, garantindo assim a sua identidade como pessoa surda. Nós temos surdos que estudam nos mais diversos níveis de educação. Não digo que estamos muito bem, que temos alcançado aquilo que desejamos, estamos progredindo, trabalhando para que dentro das instituições os surdos possam ter um acesso integral aos conteúdos, mas, infelizmente, muitos não têm acesso à educação porque são obrigados a
frequentar um espaço oralista onde não há o uso da sua língua natural, que é a língua de sinais, e muitos acabam saindo dessa instituição. Alguns aprendem a ler, outros não, mas a maioria dos surdos que tem algum tipo de perda auditiva conseguem desenvolver normalmente nas escolas inclusivas, diferentemente dos alunos que têm surdez profunda, que acabam desistindo e havendo uma evasão escolar muito grande. Aqui eu trago representado para vocês o nosso sistema educativo, lá no Paraguai, a nossa estrutura educacional. Como vocês podem perceber, de 0 a 5 anos de idade, nós temos a educação inicial para as crianças. A partir daí, nós temos a educação escolar básica, a partir dos 6 anos, e ela é basicamente igual a dos ouvintes, é um sistema igual a todos, e dentro dessa educação básica, dividida em 3 ciclos, são 9 anos de estudo. Após isso, existe o que nós chamamos de bacharelado, que são 3 cursos, 3 anos de educação no ensino médio, posteriormente a educação terciária com a educação superior. O que nós temos encontrado na realidade paraguaia é que muitos surdos que desistiram da educação por conta de toda a dificuldade acabam ingressando no mercado de trabalho, mas é exigido uma formação mínima, uma formação com nível maior, e infelizmente só conseguem subempregos, trabalhando muitas das vezes com serviços gerais, de limpeza e outros serviços mal remunerados e, enfim, subempregos. Dificilmente é encontrado um surdo que tenha educação superior para que dessa forma possa ter um acesso melhor dentro do mercado de trabalho. Pouquíssimos também têm a educação de nível médio. E, voltando ao que eu disse dos surdos de ensino superior, posso contar nos dedos, são 2 ou 3, os quais tenho contato. A alfabetização de adultos surdos, nós começamos a repensar de que forma poderíamos fazer isso. Foi iniciada em 2004 uma iniciativa do Centro de Surdos do Paraguai, e também nós começamos a colocar alguns intérpretes dentro da sala de aula. Recebemos uma verba governamental para que pudéssemos dar acesso à educação escrita, ao sistema formal de escrita, enfim, de alfabetização, para esses surdos que acabaram por desistir da educação na fase infantil devido às dificuldades, e nós trazemos eles de volta para a sala de aula para que possam ter acesso ao mercado de trabalho. Esses rostos destacados aqui na foto, nós mostramos alguns alunos inclusivos, incluídos numa escola regular, com a presença de profissionais intérpretes. Alguns infelizmente acabam desistindo devido à distância, mas nós também temos verba do governo que acabam, enfim, como em muitos lugares atrasando, e os intérpretes não conseguem chegar à sala de aula também, mas são alguns casos muito específicos. Aqui nessa foto nós temos registrado, no ano de 2009, alunos surdos se formando também, e a partir da sua formação conseguem ter acesso ao mercado de trabalho. Essa outra foto, eles expondo a sua certificação no grau de bacharelado, que é o ensino médio no Paraguai. No ano de 2010, também tivemos surdos no Colégio Batista se formando e conseguiram concluir a sua formação. É uma turma específica para alunos surdos, e depois dessa formação, muitos surdos conseguiram ter acesso ao nível superior de educação. Recebem ajuda financeira da família para pagar os seus estudos de nível superior. No ano de 2011, nós também tivemos outros alunos ingressantes e outros alunos formandos também dentro do Colégio Batista, assim também no ano de 2012, em alguns anos posteriores também. Dentro das escolas, muitas pessoas da própria família, têm interesse em aprender a língua de sinais paraguaia, da mesma forma os surdos que não tiveram acesso. Então, a gente tem essa parceria, essa conexão com outros espaços, como as associações de surdos, e através de várias atividades lúdicas, atividades corriqueiras do dia comum, conseguimos impetrar a língua de sinais na comunicação desses surdos, que até então não eram
usuários da língua de sinais paraguai passam a ser através desse contato dentro das associações. No ano de 2013, tivemos muitos surdos formandos no curso de Ciências Humanas voltados para a área de educação, trazendo uma nova visão. Alguns, infelizmente, por conta do trabalho, acabam desistindo do curso superior de educação. Alguns surdos que, infelizmente, tiveram um atraso na aquisição de língua, na aquisição de linguagem, têm um pouco mais de dificuldade de concluir os seus estudos, e nós trabalhamos com essa função também de resgatar tudo isso que esse surdo não teve, trazendo uma melhoria das suas condições de vida. Infelizmente, aqueles que não têm uma certificação acabam ficando em péssimas colocações no mercado de trabalho. Então, a universidade tem feito esses projetos de extensão para uso e difusão da língua de sinais e que futuramente essas pessoas, concluindo o seu grau de ensino médio, possam ingressar dentro da instituição. Eu trabalho também na universidade como professora, servindo de modelo para os alunos que ingressam no grau de ensino superior. Nós tivemos alguns marcos muito importantes relativos à nossa legislação. Temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, através da Convenção da ONU, que nos deu infinitos direitos, como dentro da própria Constituição Nacional, no ano de 1992, e também a lei denominada INPRO, do ano de 1979, que hoje é denominada Senadis. Além disso, a Lei do Emprego para as Pessoas com algum tipo de deficiência, que foi promulgada no ano de 2004, e no ano de 2008 fizemos uma retificação da Convenção e do Protocolo Facultativo, que veio através da Organização das Nações Unidas, para reconfigurarmos a nossa realidade paraguaia dentro do que nós temos discutido aqui nessa manhã. Em 2013, nós tivemos a nossa lei, a Lei de Reconhecimento da Língua de Sinais Paraguaia, onde foi aplicada dentro da Secretaria de Políticas Linguísticas o reconhecimento legal da nossa língua de uso, de comunicação, de expressão, a língua de sinais paraguaia. Também tivemos, posteriormente a isso, a obrigatoriedade de intérprete em diversos setores, como da educação e outros lugares públicos também. Então, graças a essa obrigatoriedade legal, temos conseguido, de alguma forma, resgatar o que perdemos e andar equiparados com a população majoritária ouvinte lá no Paraguai, principalmente na capital, na cidade de Assunção e nas cidades vizinhas também. Mais abaixo eu tinha colocado algumas outras informações, e eu reitero o que eu havia falado da presença de intérprete, principalmente dentro do espaço educacional, o que nós não tínhamos. Em algumas empresas até tínhamos a presença de intérprete, quando a instituição tinha muitos funcionários surdos, mas que acabava ficando meio horário, né? E os surdos continuavam trabalhando e qualquer coisa que acontecesse ficariam sem intérprete. Uma outra ação que tenho desenvolvido também no Paraguai é o acesso de pessoas surdas a universidades. E nós temos duas universidades mais antigas no Paraguai, que é a UNA, a Universidade Nacional de Assunção, e a UCA, que é a Universidade Católica. Nós temos já surdos formados, num total de 4 alunos surdos formados nos cursos de Administração, Artes Plásticas, também no curso de Arquitetura, de Contabilidade e Administração de Empresas também. A partir de 2014, por ação da própria Associação de Intérpretes, denominada ANIUSPAR, e apoio de outras organizações também, nós criamos, ou melhor, fizemos com que os surdos ingressassem no curso de licenciatura em Ciências da Educação, com um total de 28 alunos surdos estudando dentro das universidades, com a presença de intérpretes de língua de sinais. Essa mesma experiência se repetiu no ano de 2016, na cidade do Leste, que faz fronteira aqui com o Brasil. E o ingresso desses surdos no ensino superior garantiu melhoria das suas condições de trabalho, onde eles puderam ingressar em cargos mais altos dentro do mercado de trabalho. Nós temos aqui nessa foto os alunos que se formaram na Universidade Nacional de Assunção. Foi a nossa primeira turma,
Essas outras fotos registram o momento onde nós fazemos a difusão da língua de sinais, a difusão da própria pessoa surda, a importância de terem acesso à linguagem escrita em vários espaços, em várias instituições. Nós somos convidados para palestrar, para dar algum tipo de entrevista, para conversar com outros alunos de outros cursos, ministrar algumas disciplinas que tenham alguma relação com a língua de sinais. Aproveitamos para trazer também a questão da cultura, da identidade surda, para que os alunos ouvintes possam também ter acesso a quem nós somos, para que eles saibam a particularidade linguística da comunidade surda. Essas fotos aqui registram um outro momento, a de cima a cidade de Assunção e a de baixo um pouco mais distante a cidade do Leste. Nós temos tentado fazer essa integração e também de outros lugares que são distantes, não são tão próximos dos grandes centros urbanos. Temos surdos estudando em cursos de ciência da computação e também cursos voltados para a formação de professores. Temos um trabalho bastante instigante para a difusão da língua e da questão da condição surda. Fazemos esse trabalho tanto em praças públicas como em outros espaços abertos, também em outras instituições. Um trabalho bastante árduo, tentando manter o contato tanto com crianças surdas, também com outras pessoas surdas de várias idades, para que elas possam ter contato entre si e com outras pessoas também. Temos aqui uma capacitação para intérprete de língua de sinais paraguaia e também cursos de língua de sinais para todos os níveis de idade, para que todos possam ter acesso e aprender a língua de sinais paraguaia. Algo que me deixou extremamente feliz, contente, foi a realização do projeto e criação do nosso Instituto Superior de Educação, porque até então o que nós tínhamos era um modelo copiado de uma educação feita, preparada por e para ouvintes, fazendo basicamente uma adaptação para o uso da língua de sinais, e nós começamos a desenvolver esse projeto para a criação do Instituto, desenvolvido especificamente dentro do modelo linguístico voltado para a educação de surdos. Estou tentando falar um pouco mais rápido devido à quantidade de slides, eu quero passar tudo para vocês. Essas fotos aqui basicamente mostram a nossa luta, o que nós temos realizado, feito lá no Paraguai, relacionado à educação de surdos, uma luta que não para, é contínua. Acesso aos surdos ao entretenimento, ao cinema, aos outros espaços de cultura também. Fazemos algumas manifestações, levando bandeiras, mostrando quem somos, resgatando nossa condição como surdo, trazendo a nossa identidade. Obrigado a todos, desculpa a rapidez, ainda faltava mais um, mas é isso. Então, agora, nós temos mais um palestrante, que é o último dessa mesa. Então, convido o Alexis a se posicionar aqui, por favor. Eu estou aqui refletindo, né, sobre essa mistura de língua de sinais, Libras, língua de sinais internacionais, língua de sinais chilena. São tantas línguas que eu estou um pouco atordoado aqui sobre essa comunicação. Então, me ajudem também com os sinais, tá? Para criar uma comunicação mais eficaz. Aqui no Brasil seria bom dia. Esse é o sinal, correto? Na língua de sinais chilena seria dessa maneira. Então, bom dia. Bom dia, em língua de sinais chilena, está correto para a comunidade surda esse sinal? Dia dessa maneira? Na língua de sinal chilena também utilizamos dessa mesma maneira. Então, eu estou muito contente, né, por ver todos vocês aqui nessa plateia hoje. Isso me felicita muito, né? Meu coração realmente saltita de alegria por poder conhecer essa realidade aqui no Brasil. E realmente, a realidade brasileira, ela é muito intrigante. E eu agradeço muito a professora Ana Regina Campelo, né, por ter me convidado para estar aqui nessa conferência, porque a questão de vários processos históricos, né, perpassam a comunidade surda. E estar aqui, né, presente, me mostra algo significativo. Porque anteriormente houveram muitas escassez na área da comunidade surda que foram negligenciadas.
a Rede Surdos, né, com essa proposta de trabalho, eu realmente parabenizo esse processo de integração das pessoas surdas da América Latina. Isso me deixa muito contente mesmo. Quando me enviaram um e-mail pedindo para falar sobre a experiência do meu trabalho, como seria a educação de surdos no Chile, a questão do acesso à língua de sinais para crianças surdas e também para as pessoas adultas, eu fiquei senti muito convidado, né, realmente a propor. A questão do tempo, né, por ser muito pequeno, eu vou tentar resumir, porque são apenas 20 minutos, como foram os demais colegas. Esse é o meu sinal, na língua de sinais chilena, né, que representa a comunidade surda no Chile. Então, cada pessoa tem o seu sinal na língua de sinais chilena, que representa os costumes, a cultura. Como vocês podem ver a imagem, mostra o nosso ambiente, que é um ambiente mais frio, que utilizamos até o trenó em alguns espaços do país. Em azul representa o mar, né? A gente consegue ver, né, a questão costeira, a questão das montanhas, a areia também. Então, a gente tem uma divisão muito grande no nosso território sobre a questão de marca territorial. Então, eu sou secretário-geral, né, da Associação de Surdos do Chile. E no ano de 2007 até 2015, eu atuei também como diretor-geral da Secretaria Regional Sul-Americana. Consegui fazer de forma bem clara. Então, durante esse período, que foi de 2007 até 2015, isso, eu consegui utilizar a língua de sinais brasileira. Eu atuei, né, nesse trabalho como secretário-geral, junto com a equipe que colaborava também. Junto com demais pessoas que participaram da Federação de Surdos. E durante esse processo, né, a Associação de Surdos Chilena, ela também tinha professores de língua de sinais chilena. Então, na instituição Exilência, que é uma instituição chilena, que foi fundada justamente para fomentar esse trabalho, como vocês podem ver a logo anteriormente. Tem que ficar atento ao tempo. Então, nós precisamos estudar, né, e entender melhor esse processo histórico, porque quando foi fundada, né, o INES aqui no Brasil, que foi em 1900... Como foi fundado o Instituto de Referência? 1857, que foi fundado o Instituto Nacional de Educação de Surdos aqui no Brasil. E a gente viu que o INES foi a primeira escola, né, em território nacional com essa proposta. E no Chile nós precisávamos também criar um instituto de referência. Mas algo não pela vaidade. Espero que entendam claramente o que foi proposto. A criação, que foi em 1852, foi justamente esse processo, né, que eu vou estar explicando para vocês posteriormente. E foi algo muito forte a questão da corrente oralista, né, na educação de surdos, que perpassou por anos. Já logo depois houve essa mudança, né, da comunicação oralista para uma abordagem já bimodal, que dentro da comunicação total perpassou por muitos anos na educação de surdos. E logo depois tivemos um marco legal que falou da questão do direito das pessoas com deficiência, que foi em 1998, que permitiu, né, que as pessoas surdas tivessem integrada, né, ao processo escolar. E as pessoas com deficiência, com cegueira, deficiência física, mobilidade reduzida. E essa legislação, ela trouxe muitos ganhos para a comunidade surda, que se desenvolveu ao longo do tempo. Então, na questão dos ministérios, né, peço desculpa porque está havendo uma questão na interpretação pela mistura de língua de sinais, mas um surdo que tinha os familiares surdos, com uma família toda de pessoas surdas, ele começou a buscar, né, investigar e se apropriar das legislações vigentes para poder ser implementado em todo o território nacional, para garantir às pessoas com deficiências o processo de integração. Então, o surdo teve espaço nesse momento, podendo participar dos espaços que os ouvintes participavam. E quando o surdo começou a permear esses espaços, na área de educação, permear diversos espaços localizados,
Então, isso trouxe uma visibilidade maior, porque parou o rótulo da pessoa com deficiência, algo como doença, e passou a perpassar essa visão socioantropológica do sujeito surdo como indivíduo, como aconteceu no Brasil também. Eu tenho um colega surdo, o Alexandre, que no mês de setembro, né, tem movimento da caminhada de Setembro Azul. Então eu vejo, né, essa mobilidade aqui no Brasil, essa movimentação, essa luta da comunidade surda para propagar a militância, né, a luta pelos seus direitos, e é algo realmente estrondoso que me traz muita comoção de ver esse movimento que eu gostaria, sim, de implementar no Chile, arregaçar as mangas e trazer para o nosso território para que a gente possa realmente difundir essas informações. Mas é importante porque há muita questão das pessoas se sentirem inibidas, né, por um processo histórico de opressão muito grande. Os dispositivos legais, né, o presidente do Chile, que é um general, ele, em 1994, no Chile, houve esse processo de promulgação dessa legislação, que por muito tempo, né, o governo, né, de caráter tradicional não permitiu essas rupturas, mas que foi se modificando ao longo do tempo. As pessoas ficavam amedrontadas, né, pelo espaço de repressão que acontecia nesse território, mas havia sim a questão de tentativa de mobilização da comunidade surda para se quebrar esses paradigmas e trazer visibilidade para as pessoas surdas se sentirem cativadas a participar desse processo, porque é importante a participação das pessoas para esse movimento de luta e de visibilidade e de propagação da língua de sinais. Antigamente, né, a ONU ela, a partir dessas propostas, ela conseguiu validar, né, na questão dos direitos humanos, no que tange direitos humanos. A legislação que foi propagada pela ONU, que cada Estado par pudesse outorgar, né, pudesse validar no seu país. E essa legislação ela pôde ser oficializada, né? Então o Chile ele promulgou essa legislação em seu território nacional para que pudesse cada distrito, cada parte desse país pudesse sim atender, assim como o Brasil fez também, que promulgou o que a ONU propôs. Porque a ONU é uma instituição superior, né? Então ela propagou essa difusão desses conhecimentos para garantir o direito das pessoas com deficiência em seu território nacional, para que pudesse diminuir a desigualdade, né, e permitir, a partir de programas específicos, que houvesse a movimentação, né, para que essa luta pudesse acontecer, para minimizar as desigualdades sociais que se era projetado nesses espaços. No ano de 2010, né, houve uma modificação nos dispositivos legais que trouxe um amparo muito grande no que diz respeito a alguns parágrafos. Por exemplo, no artigo 26, ele falou a questão da importância, né, da diversidade etnorracial, dos estudos sobre as diversidades entre os sujeitos, entre as suas culturas, a questão governamental, de reconhecer a diversidade etnorracial e diversas outras, como a questão também indígena, e de mais diversidade, para que pudesse centralizar, justamente nesse governo chileno, que pudesse permitir, né, que todos fossem uma única, tivessem direitos iguais, e também o acesso à língua de sinais. Isso foi trazido, né, para que as pessoas pudessem usar a língua de sinais e permitir a melhor integração e inclusão das pessoas surdas também, de forma que elas pudessem ser sinalizantes e garantir a elas essa movimentação dessa comunidade. Então, essa legislação, né, que foi amparada, né, tem diversos artigos, né? E no artigo 26, especificamente, ele mostrava a questão do respeito ao uso da língua de sinais. E também a importância, né, que a sociedade se comunique com as pessoas, né? Porque eu sou usuário da língua de sinais. E a legislação ela mostra que o surdo tem direitos iguais, que o surdo ele pode sim se comunicar com as pessoas, desde que tenha acesso à língua de sinais. E nosso objetivo na comunicação é justamente que a língua de sinais ela possa garantir que as pessoas surdas seja assegurada, que as pessoas surdas elas possam ser assegurados seus direitos enquanto usuários da língua de sinais, para que possa agradecer esse processo educacional. E nós surdos, né, a partir do acesso à língua de sinais, fomos assegurados legalmente a utilizar a língua de sinais no nosso território nacional. Então o surdo começou a ganhar respeito nesse espaço. Um outro ponto muito importante é a questão da mobilidade da comunidade surda. Em cada estado par, né, no Chile, ele pôde distribuir essas informações
para que pudesse difundir, né, essa lei para que o surdo possa acessar a universidade, aos cursos de graduação no ensino superior. Mas como que vai ser feito se o surdo acaba tendo que pagar o intérprete da língua intérprete de forma autônoma, o próprio surdo tendo que custear o seu intérprete? Não. Então a legislação ela trouxe esse assegurar, né, que eles pudessem aprender nas instituições e elas tivessem que dar conta dessa necessidade do surdo para que ele pudesse ter acesso a esse estudo no processo inclusivo. Então, os surdos, né, nesse processo de integração, eles tiveram muita dificuldade pela escassez de intérpretes. Não tinha intérprete para atender a demanda dos surdos, porque o surdo não podia pagar o intérprete, porque o intérprete é um serviço caro. Então, na região, né, começou a se pensar como que seria feito. E começou a ver que deveria ser feito parcerias, porque a legislação garantia em âmbito federal, né, em todo o território nacional, essa questão. Estou tentando me atentar ao tempo. Vou tentar resumir, né, um pouco agora essa fala sobre a questão da legislação que tange a educação inclusiva, que foi amparada, né, justamente pela ONU. Porque após a política de educação inclusiva que a ONU proporcionou, não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas com deficiência, as pessoas negras, as etnias e diversos grupos foram incluídos, né, na proposta de educação inclusiva. Educação indígena, a questão de gênero e toda a diversidade estava amparada e devia ser respeitada para que pudesse garantir a igualdade e a equidade das pessoas. E também, né, a ONU ela conseguiu perceber, né, a importância para poder minimizar as dificuldades que tiveram no país. Por exemplo, no Estado chileno, nós tínhamos muitas dificuldades. Na capital, nós tínhamos muita dificuldade, porque nós tínhamos 3 línguas, né? Então, isso gerava uma dificuldade muito grande. Porque o surdo, ele estava em todos os territórios, mas tinha dificuldade, que tinha legislação, mas ela não conseguia atingir todo o território nacional. Então, a educação inclusiva acabava tendo algumas barreiras, pela questão linguística, a questão de fechamento de escolas também, que foi proporcionada pela educação inclusiva, ou o fechamento das escolas de surdos. Então, isso houve uma mobilização muito grande da comunidade e pediu-se que o governo, né, a partir do seu Ministério da Educação, pudesse tentar mobilizar, né, para que desse conta da educação de surdos, porque o ouvinte tinha sua educação garantida, mas os surdos tinham muita dificuldade quando eles chegavam na capital. Principalmente na cidade longe da capital, havia essa dificuldade muito grande. Então isso começou a ser ampliado, né? E as pessoas começaram a ter acesso. E na educação, a questão do profissional, né, do educador, tínhamos o assistente de educação, o coeducador, né, que atuava de forma concomitante na educação de surdos, como modelo linguístico. Então, além do professor regente, existia um professor de apoio, um coeducador, para atuar nessa educação de surdos também. Ele atuava como modelo linguístico para que o surdo pudesse adquirir a língua de sinais. E nas escolas inclusivas, tinha a presença do intérprete em língua de sinais, que facilitava. Mas a questão do intérprete dava conta da educação de surdos? Não. O governo achava que era só colocar um intérprete numa classe inclusiva que daria conta da educação de surdos, estaria solucionando as questões de ensino. Mas não. Para uma escola ser uma educação bilíngue, precisava da língua de sinais de forma fomentada, né, dentro da estrutura curricular, que pudesse ser organizada a questão da pedagogia visual, da questão do intérprete, da questão de pensar a língua escrita também como segunda língua. Então, houve uma luta muito grande da comunidade surda para essa aceitação. Então, justamente, a lei proporcionou isso, esse fomento da língua de sinais, de forma que assegurasse às pessoas surdas esse acesso, mas foi com muita luta para que houvesse essa adequação. Isso eu já expliquei anteriormente, né? E um problema muito grande que foi encontrado no Chile, na questão da língua de sinais, era justamente 1986. Ok? Depois vocês dão um certificado de ProLibras aqui no Brasil, porque eu estou começando a usar a língua de sinais. Porque eu tenho que ter certificação de língua brasileira de sinais, para poder dizer que o INES me validou como usuário da língua brasileira de sinais, ok? E depois eu dou para o intérprete também uma certificação por compreender a língua de sinais chilena. Brincadeiras à parte.
o que eu estava falando anteriormente sobre a questão do fortalecimento da língua de sinais e também na questão da leitura e da escrita, porque havia uma disparidade muito grande, né? Porque o surdo, ele começou a ingressar nos espaços educacionais, no ensino superior e nas universidades, e dentro desses espaços ele conseguiu entrar. Tinha um intérprete de língua de sinais, né? Então, o surdo às vezes não compreendia, muitas informações eram passadas porque eu não conhecia o significado na palavra na língua escrita. Então, tinha as adaptações em língua de sinais e também não podia seguir, né, a questão de uma sinalização, a tradução literal. Então, o professor, né, ele via dificuldade de surdo, precisava tentar trabalhar, né, de forma articulada para que o surdo pudesse cada vez mais expandir o seu conhecimento também. Tanto na leitura como na escrita, na questão também de tradução, né, que era muito importante para as pessoas surdas, pela questão de escassez de sinais também. O intérprete de língua de sinais, ele era inserido nesse contexto, né, mas a dificuldade muito grande era a questão de conhecimento linguístico, cultural, porque o intérprete não tinha aquele conhecimento naquelas áreas específicas. Era um agente paliativo dentro das universidades. Então, o meu trabalho, justamente, enquanto surdo, era atuar, né, de forma colaborativa com o ouvinte sinalizante para que pudesse fomentar e desenvolver cada vez mais a língua de sinais e o processo educacional dessas pessoas surdas. Aqui no Brasil a gente faz isso aqui para 5 minutos, lá significa meia hora. Você falou meia hora, língua de sinais brasileira ou língua de sinais chilena? Desculpe, eu entendi o que era conveniente. Mas, resumindo, concluindo agora, o que eu trago para vocês é justamente no que o Chile houve esse desenvolvimento. Nós tivemos algumas dificuldades muito grandes, também alguns progressos, né, a partir de muita luta e militância. Então a gente tem que pensar, né, na questão do trabalho voluntariado para poder desenvolver cada vez mais a educação de surdos, porque muitos surdos estão afastados, estão segregados em casa. Nós temos que respeitar também essa diversidade pelas dificuldades que essas pessoas surdas sofreram. E temos que treinar e tentar cada vez mais melhorar, né, e difundir. Como o governo tem uma bela legislação, mas na efetivação ainda é algo muito escasso, ainda é algo que não acontece. Por exemplo, nós temos vontade, né, de progredir cada vez mais essa troca intercultural, mas o problema justamente é o professor ouvinte no uso da língua de sinais? Não, a questão é muito mais profunda. Nós surdos também temos que lutar, temos que nos movimentar, temos que ser professores de língua de sinais também e ampliar cada vez mais o nosso conhecimento para poder lutar em caráter colaborativo para que possa difundir a língua de sinais. E não ter uma língua de sinais muito básica, uma língua de sinais superficial. Temos que ter um conhecimento profundo sobre a língua de sinais para que ela possa se difundir cada vez mais e sermos nós modelos linguísticos também para desenvolver a educação de surdos. Nós surdos temos um papel principal, né, um papel protagonista na educação de surdos que não podemos deixar de lado. O surdo tem que saber, tem que ter o papel de luta, né? Propor melhorias, né? Participar dos conselhos, participar de caráter realmente participativo, né? Na questão das instituições, né? Nos âmbitos que lhe é de direito para garantir esse protagonismo surdo. Não nos atentamos apenas à língua, mas à questão política, tudo que tange a questão da educação de surdos e movimentos surdos que tem que ser feito. Então, a minha opinião, né? A opinião que eu trago são alguns pontos que têm que ser vistos, né? E que cada um tem que se movimentar. E o governo também tem que se atentar a esses pontos para que possamos cada vez mais trazer novas construções e argumentos e críticas para melhorar a educação de surdos e propormos um projeto governamental. Como vocês sabem, né? Já é conhecido internacionalmente, há uma questão muito escassa, a questão de direitos. Porque é uma escassez, é uma dificuldade muito grande, né? Porque falta a questão de difundir e garantir os direitos humanos. A língua... Porque temos a Declaração Universal de Direitos Humanos, que garante que a língua de sinais é um direito nosso, é um direito linguístico. Agradeço a todos por participarem, se atentarem à minha palestra. Muito obrigado.
Em língua de sinais fazemos esse sinal para muitas graças. Uau, né? Cada palestra, cada palestrante trazendo as suas experiências, passando as informações das suas realidades, dos seus países, para nós aqui nessa manhã. E a gente fica pensando, observando tudo aquilo que foi passado, como tem sido a educação de surdos no Chile, no Paraguai, no Equador, comparando com a realidade brasileira, como nós estamos à frente, em alguns lugares estamos atrás também, mas todas essas reflexões nos fazem comparar com o que temos vivido no nosso atual momento aqui no Brasil. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, nós estamos com um tempo extremamente reduzido. Aproveitem o momento do lanche para fazer pergunta para os palestrantes, conversar com as pessoas que vieram trazer tudo isso aqui para nós nessa manhã. Então, extremamente agradecido por terem vindo de tão longe e que a Rede Surdos possa possibilitar muitos outros encontros. Estamos muito contentes por tudo que vocês trouxeram para nós aqui nessa manhã. Levem o nosso carinho e o nosso coração latino-americano também. Gostaríamos de entregar essa certificação para a Silvana. Muito obrigado. A Rede Surdos, com toda a sua equipe, presenteia com essa singela lembrança e também com essa certificação. Eu agradeço. Da mesma forma, para Maria Cristina, meu sinal é esse aqui. A Rede Surdos entrega essa singela lembrança para que você possa guardar o Brasil aí com você. Eu agradeço a todos, né, por ter me convidado e por prestigiar a minha palestra. Porque às vezes dão 2 beijos, 1 beijo, é questão cultural. Por fim, para o Alexis. Esse é o meu sinal. Alex, a Rede Surdos te entrega essa singela lembrança para que você possa levar o Brasil também. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado a todos.